Oi, turma, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre rosácea, tá? Então, ela vai vir próxima da aula de acne, talvez no mesmo dia ou no dia seguinte, né? E hoje a gente vai falar sobre essa doença não muito comum, tá, gente? E que muitas pessoas têm e nem sabem que tem, ok? Então, a gente vai ver a característica dela. A nossa aula é toda rosinha, justamente porque a rosácea vem do aparecimento dessas manchas vermelhas na pele e antigamente estava ligada às rosas, tá? O que que ela é? A rosácea é uma doença inflamatória de pele crônica, ou seja, a pessoa ela vai ter a rosácea, não tem cura e vai afetar predominantemente os adultos a partir mais ou menos dos 30 anos de idade. As mulheres são as mais acometidas, mas nos homens a rosácea se torna mais grave, com aspecto mais agressivo da doença. A vermelhidão, ela é o aspecto mais comum, né, o sintoma mais comum, mas também podem aparecer pústulas semelhantes à acne, daí que vem a confusão da acne com a rosácea. E também muitos dermatologistas chamam a rosácea de acne rosácea quando ela tem essa forma de apresentação. Se não for tratada adequadamente, a doença se agrava ao passar do tempo, né? Então, uma característica, olha, bem marcante, a vermelhidão. Nos homens, ela é mais grave. Vejam o nariz desse senhor, aqui a orelha, o lóbulo da orelha, né? Então, mais grave. Igual eu falei para vocês no comecinho, né? A rosácea vem de semelhante às rosas, então por isso que ela tem esse nome, por causa da coloração da pele. E ela está muito relacionada com fenômenos vasculares cutâneos, né? A gente chama a rosácea também de infância tardia, né? Adolescência tardia, porque ela aparece entre os 30 a 60 anos de idade, mais ou menos, e com característica de ser até mesmo uma acne com as pústulas, tá? Não há dados estatísticos sobre a rosácea no Brasil. Ela é menos comum, né, do que nos países do norte, então países mais localizados no norte, como na Europa, né, países mais frios, a gente tem o aparecimento da rosácea com maior frequência e em pessoas também com fototipo de pele mais, né, fototipo mais claro. Então, daquele fototipo que não fica bronzeado nunca, então muito claro. Neste grupo, a prevalência da rosácea chega a ser até de 10%. Aqui em relação à descendência, né? Então, pessoas com descendência inglesa, irlandesa e escocesa têm mais chance. Aqui no Brasil, a gente observa uma grande taxa de rosácea na região sul, tá? Então, a prevalência é um pouco maior também. O fato da rosácea ser frequente em pessoas muito brancas não significa que ela pode surgir também em indivíduos com pele mais morena, outros fototipos. Ela é uma doença crônica e incurável, né, igual eu falei para vocês. A maioria dos pacientes não melhora, então tem uma piora, tá? E se não houver tratamento, o que vai acontecer é que ela vai se tornar mais evidente. Regiões em que ela aparece: testa, bochechas e nariz, né? Então, nas bochechas, aqui em cima do nariz, né? E na testa também pode acometer. Ela não é uma doença contagiosa, né? Então, assim como a psoríase, por não ser uma doença muito investigada, muita gente tem o preconceito, né? Acha que é contagiosa, mas ela não é contagiosa. E não há nenhuma evidência que prove que ela é transmitida através do contato, tá? E também com a troca de roupa de cama, a troca de utensílios, não tem nenhuma comprovação sobre isso. As causas: predisposição genética, fatores ambientais, exposição solar crônica, conjunto de alterações emocionais, né? Então, o estresse, o nervoso, exposição a alimentos com altas temperaturas. Então, muitos pacientes relatam que quando consomem alimentos que aquele vapor, né, então sopa, alimentos muito quentes, que isso em contato com a pele faz com que ela fique vermelha. Não só altas temperaturas, mas também baixas temperaturas. Abrir geladeira, né, e vir aquele frio, né, congelante. Então, também tem essas apresentações.
Uso de bebidas alcoólicas, então principalmente os homens, eles costumam ficar muito vermelhos quando utilizam a bebida alcoólica. Uso de drogas vasodilatadoras, alterações fisiológicas hormonais do climatério. Então, na menopausa, as mulheres também observam mais a rosácea. E recorrente também em processos infecciosos. O mecanismo fisiopatológico da rosácea não está bem estabelecido, então não se sabe muito bem como é que ela surge. Normalmente ela surge assim como a psoríase e as dermatites do nada, né? Aparece assim e não se tem uma causa. A gente tem algumas combinações de fatores, então anormalidades no sistema imunológico, reações inflamatórias a micro-organismos da pele, mais lesões por raios ultravioleta e mais disfunção dos vasos sanguíneos. A junção desses fatores pode ser decorrência, pode levar a uma rosácea, tá? A teoria mais aceita, né, atualmente é a do sistema imunológico inato, a nossa primeira linha de defesa. Então, ele faz com que há reações aberrantes, né, em excesso a determinados estímulos, fazendo com que a pele tenha essa apresentação, ocorra a vasodilatação e aí sim aparece a rosácea. Outra característica muito importante, né, em relação à angiogênese, formação dos pequenos vasos, pessoas que têm a rosácea, elas apresentam telangiectasia, ou seja, regiões com vasinhos aparentes, tá? Então isso é muito comum também. Uma outra causa relacionada é também a microbiota da pele, então as bactérias que vivem ali, né, bactérias, ácaros. E a gente tem algumas bactérias e ácaros que vivem na nossa pele, então ácaro dermodex, a bactéria bacillus e o Helicobacter pylori. Então essas bactérias regulam a microbiota na nossa pele. Alterações na microbiota pode levar também à rosácea. Sinais, eritema constante, né, vermelhidão. A telangiectasia também é muito aparente. Edema, principalmente em surtos inflamatórios, as pápulas também e as pústulas em surto inflamatório. Então, essas três aqui não são muito comuns, mas quando a pessoa está no estágio inflamado, elas podem aparecer, tá? A rosácea ela é classificada em 4 tipos: eritemo-telangiectásica, né, pápulo-pustulosa, fimatosa e ocular. Vamos ver cada uma. Começando com a eritemato-telangiectásica. O que tem aqui? Rubor, né, principalmente no nariz e nas bochechas, o famoso flushing, né, que esse é o nome dado, que tem ondas de calor, vermelhidão intensa na face, tá? A minha mãe, atualmente a gente acha que o que ela teve foi a rosácea na época, ela teve também um episódio há uns 2 anos atrás. Eu vou explicar daqui a pouquinho a história dela para vocês. E ela falava que ela tinha essas ondas de calor acompanhadas de vermelhidão quando ela entrava e saía do carro, né? Ela tinha o costume de, como ela trabalha num local em que ela tem que sair para almoçar, né? Ela saía para almoçar, ela voltava e no sol, quando ela vinha, ela dizia que a pele dela queimava muito, né? Então ela tinha esse sintoma. Presença dos vasos sanguíneos na face, tá? As aranhas vasculares, telangiectasia. Então, vermelhidão e telangiectasia. A pele ressecada é outra característica muito importante também. Outro tipo de acne é a pápulo-pustulosa. Aqui parece, né, outro tipo de rosácea, desculpa, aqui parece muito uma acne, gente. Parece uma acne. A pessoa olha e fala, é acne, né? Isso aqui não é rosácea. Por quê? Porque tem pápula, tem pústula, principalmente na região central. A acne, ela acomete principalmente a região da testa, do nariz e do queixo. Já a rosácea, uma outra característica, é apresentar pápulo e pústula na região das bochechas, né? E na região central do rosto. Então, é uma característica que pode se diferir ali da acne, né? Então, olha, as lesões são confundidas com a acne e elas possuem mais nódulos, tá? E não tem tanto comedão, não tem tanto cravo, né? E não muitas espinhas. Próxima acne fimatosa, desculpa, rosácea fimatosa, né? A rosácea fimatosa, ela aparenta, né, ter uma desfiguração
das regiões, então uma desfiguração na região do nariz acomete mais os homens, né? E a pessoa fica com esse aspecto, tá? Inchado, é uma forma mais incômoda, pode causar dor e pode ser tanto no queixo, na testa e nas bochechas também. Próxima, rosácea ocular. E ela acomete 50% dos pacientes e as manifestações mais comuns: vermelhidão nos olhos, ter sol, sensação de queimação, olho seco, visão embaçada, coceira, lacrimejamento. E essa rosácea pode vir em decorrência também e vir acompanhada das lesões na pele, tá? E as rosáceas podem levar ao aparecimento do rinofima e outras alterações na pele pela presença do dermodex. Então, as lesões, elas podem também ser uma porta de entrada para outras infecções. Fatores desencadeantes novamente: exposição a altas ou baixas temperaturas agressivamente, exposição ao sol, bebidas quentes, alimentos picantes, álcool, atividade física intensa, irritação pela utilização de alguma maquiagem. Fator emocional: estresse, ansiedade, nervosismo, tá? A gente não tem ainda uma cura para a rosácea, os tratamentos eles servem apenas para aliviar os sinais e os sintomas. E a gente pode ter a combinação tratamento, tanto tratamento medicamentoso, quanto tratamento estético e também mudança no estilo de vida. Observar aquilo que faz a rosácea aparecer, né? Evitar o sol forte em horários, evitar altas temperaturas. E sempre utilização de protetor solar, né? Isso é regra básica para todas as doenças e para todo mundo, né? Medicamentos tópicos também podem ser utilizados, né? Principalmente quando acompanhado de infecção. Quando acompanhado de infecção, tem que utilizar o medicamento para infecção e também para inflamação daquela região. A isotretinoína, olha só ela de novo aqui, o Roacutan, é um medicamento utilizado para acne severa, mas também trata casos graves de rosácea, ok? Então, as pessoas com rosácea respondem muito bem a esse tratamento. E olha só, aqui eu coloquei alguns famosos, né, que tem a rosácea, a gente nem sabe. Então, ela é muito comum nos Estados Unidos, né, e também na Europa. Muitas pessoas conhecidas têm a rosácea, tá? Muitos famosos têm a rosácea. Muita gente vê como é bonito porque fica com a pele vermelha, né? Antigamente a minha avó contava que era tão linda a rosácea porque a rosácea não, ela falava que eram as bochechinhas vermelhas, né? Tão lindo porque fica com o blush natural. Mas é uma doença, gente. A pessoa se sente incômodo muito grande. E não tão famosa assim, a minha mãe, né? Falei que ia contar a história dela para vocês. Ela me autorizou a utilizar essas imagens aqui, tá, gente? Não muito, assim, ela fala que não se sente muito confortável, ela não tem tantas fotos da época em que ela estava doente, né? Entretanto, ela me cedeu essas fotos. A minha mãe, ela teve uma adolescência normal, né? Ela tinha, quando ela era criança, ela sofreu um acidente de carro, ela tem uma cicatriz grande embaixo do olho, né? No olho direito. E na adolescência ela nunca teve acne, ela nunca apresentou uma acne tão severa. Entretanto, a partir ali dos 20 e poucos anos de idade, depois que ela casou, né, ela começou a apresentar como se fosse uma acne. E aí ela começou a apresentar, a acne foi ficando mais agressiva, né? Nessa primeira foto aqui, o começo dessa acne, então não dá para ver muito bem, eu tive que cortar, né? Ela evitava tirar foto, igual eu falei para vocês, e ela apresentava a acne aqui na região das bochechas, do nariz, do queixo, e na testa ela não tinha nada, ela não tinha muita acne, ela tinha inclusive, chamada de acne, né? Ela tinha inclusive aqui na região do pescoço, ela tinha muitos nódulos, ela passava com a enfermeira tinha que cortar, ela sentia muita dor. Afetou muito o psicológico da minha mãe na época, né? Até hoje ela diz que foi muito difícil e que ela tem cicatrizes, né? Aqui já em tratamento, e aí ela começou a utilizar o Roacutan. Fez vários tratamentos com vários antibióticos, com vários cremes, vários produtos. E na época estava se iniciando a utilização do Roacutan, da isotretinoína. O dermatologista passou para ela, falou: olha,
vamos utilizar a isotretinoína, vamos ver se resolve, porque ele achava que era acne, né? Todo mundo achava que era. E aí ela começou a usar, a isotretinoína fez um efeito maravilhoso, a pele dela ficou muito boa, mesmo com as cicatrizes, né? E aí foi começando a melhorar. Aqui sou eu, né? Olha só que fofinha. E a minha mãe aqui também com a acne, já em tratamento, com um pouco melhor. Acne, né, gente? Mas aí a gente olhando agora, o dermatologista também pensando agora, né? A gente acha que na época não foi a acne, era a rosácea, porque ela teve uma crise há uns 3 anos atrás, né? E aí o dermatologista falou, não, agora é rosácea, né? Então ela sentia muito calor, a pele ficava muito vermelha, ela começou a ter locais com acnes, né? Então com espinhas. E ela achou estranho, ela ficou com medo. Nossa, será que eu vou voltar a tudo que era antes, né? Vou voltar a ter novamente a minha pele ruim, aquela preocupação retornou, né? E foi uma época que ela estava mal psicologicamente, então ela ficou com medo de ser a acne de novo. Então, o médico falou, não, é rosácea, vamos tratar a rosácea, começou a tratar, né? Ela chegou a fazer um tempo de tratamento com a isotretinoína, com o Roacutan novamente, né? Mas não deu resultado, ela foi numa outra dermatologista e ela começou a utilizar alguns antibióticos, né, e anti-inflamatórios tópicos e resolveu o problema. Hoje em dia, minha mãe com a pele, assim, eu digo que a pele da minha mãe é linda, né? Ela tem cicatriz, mas assim, nem parece, né? Tanto que ela foi fazer um procedimento no colégio, uma das minhas alunas, e minha aluna falou: "Nossa, a pele da sua mãe é linda". E eu acho mesmo, né? Ela tem algumas cicatrizes da época em que ela teve que retirar os nódulos, mas a pele dela é muito boa, né? Não tem mais a rosácea, ela conseguiu controlar. Às vezes surge, né, umas regiões vermelhas, mas normal. E aqui o xodózinho dela, né? O Toby, que era para ser meu cachorro, mas é dela. Enfim, gente, essa é a história que eu tinha para contar para vocês. E aí eu quero saber, né? O que vocês acham? Vocês acham que era acne, que era rosácea? Vocês na clínica vão ter que também diagnosticar assim, né? Vão olhar com um olhar mais clínico, não diagnosticar o que a pessoa tem, mas saber o que é para poder realizar os tratamentos estéticos, certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, né? Mais uma vez aqui, eu contando um fato, né? Na aula de dermatite eu falei um pouquinho da minha dermatite e hoje eu falei um pouquinho da rosácea da minha mãe, rosácea barra acne, né? Infelizmente a gente sofre com problemas de pele, eu ia colocar até aqui na aula de acne também o caso da pele do meu irmão, mas eu não tinha nenhuma foto, ele também não gosta de tirar foto, e ele passou já pela acne, né? Um tempo atrás, tomou Roacutan também. Então, infelizmente, os problemas de pele acompanham a minha família, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até a próxima.